Às vezes eu penso, quando tudo anda mal, será que Deus me esqueceu e me deixou afinal? Então eu me lembro que nos momentos de dor Ele está ali comigo e sempre me abençoou. Eu pedi a Deus por força para que eu pudesse ser bem-sucedido. Foi-me dada a fraqueza para eu aprender humildemente a obedecer. Eu pedi saúde para que eu fizesse maiores coisas. Foi-me dada a enfermidade para que eu realizasse melhores coisas. Pedi riquezas para que eu fosse feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu fosse mais sábio. Eu pedi poder para que eu tivesse o aplauso dos homens. Foi-me dada a fraqueza para que eu precisasse de Deus. Eu pedi tudo o que existe para que eu pudesse aproveitar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse aproveitar tudo o que existe. Eu não recebi nada do que pedi, mas tudo o que esperei ter. E apesar de mim mesmo, as orações que eu nunca fiz foram atendidas. Eu sou, entre todos os homens, o mais abençoado. Ele está ali comigo e sempre me abençoou. Muito boa noite, amigos ouvintes sintonizados aqui na M570, Rádio Eldorado de Criciúma. De agora em diante, com a proteção de Deus, de Jesus, o amoroso Mestre, do nosso amparador espirituais, é com muito prazer que vamos levar até você 120 minutos de assuntos completamente voltados ao nosso aperfeiçoamento interior. Agora são exatamente 22 horas e 4 minutos e nós estamos iniciando mais um programa Reforma Íntima, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 22 horas até a meia-noite. Nos acompanha na técnica de som o nosso irmão, nosso amigo Marlon. Boa noite. Telefone da emissora, você já sabe, 3461-5700, tá? 3461-5700. E hoje, como nós sempre fazemos, nós vamos para a oração inicial, mas temos a companhia aqui do nosso amigo José Gadoncio, nosso companheiro de trabalho do Centro Espírita, trabalhador voluntário do Centro Espírita Círculo da Luz, palestrante de toda a região, tem um defeito de nascimento, que é gaúcho. Boa noite, Gadoncio. Boa noite, Edilson. Mas ninguém é perfeito, né? Perfeito. Boa noite, Marlon, ouvintes. Estamos aqui realmente para dividirmos, né, um pouco do que nós temos estudado e que nós temos a convicção que nos ajude muito, que é a doutrina espírita, e trabalhamos em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, como o Gadoncio, que já participou de vários programas nossos, né? E em todas as emissoras, eu acho que nós já tivemos, né? Já. E não participa mais porque não quer. E como nós sempre fazemos, então, nós vamos, quando tem palestrante, nós deixamos que o palestrante faça a oração. Nós pedimos, né? Que o palestrante normalmente faça a oração inicial do programa. Vamos lá, Gadoncio, então? Ok. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa existência. Agradecemos a Jesus Cristo pelo seu legado, a Maria de Nazaré
espíritos de luz, espíritos amigos que nos trouxeram a doutrina espírita. Agradecemos aos mentores desse trabalho, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, pela grande oportunidade de estarmos aqui novamente na divulgação da doutrina espírita. A nossa doutrina nos esclarece e consola. E com a graça de Deus Pai, começamos mais um programa focado especialmente nas bem-aventuranças. Que assim seja. Muito bem, muito bem. Eu acho que até nessas férias até vou um pouquinho lá para a Lagoa, né? Minha modesta casinha na Lagoa. Deixar o Gadoso fazer o programa aqui conosco, né? Para nós, né, meu amigo? Hein? Mas a esposa dele, como é que é o nome dela? Marlene. A dona Marlene, que está nos ouvindo agora, certamente, né? Deve estar lá. Deve estar, né? Mas eu digo assim, nós temos que Mas dar hora e só vez aos outros, os jovens, as pessoas que estão estudando bastante. E a diversificação é muito importante. A doutrina espírita, eu vejo o plus dela é que não é de ninguém, é de todos nós. E todo trabalhador que quer participar, que quer ajudar, tem várias atividades nas casas espíritas e uma que é a divulgação, inclusive através dos meios de comunicações, nós temos que realmente estarmos à disposição. E voltamos aqui a essa casa para discutirmos um tema muito importante e muito atual, que são as questões que hoje se fala com quem que falar, independente do nível de cultura, socioeconômico, está todo mundo falando em problemas. Problema no país, político, econômico, problema nas famílias, e nós, por vezes, não entendemos. E a doutrina é muito clara nesse sentido, quando nos fala bem-aventurados os aflitos. E o capítulo é grande, vamos pensar alguns assuntos. Muito bem, mas antes disso, né, meu amigo Gadonski, nós vamos fazer os nossos reclames comerciais, tá? Para que os nossos colaboradores, nossos patrocinadores continuem prestigiando o nosso programa já no seu 14º ano, né? Né? Então nós temos que cumprir direitinho nossos compromissos comerciais a esse pessoal que nos auxilia sempre e faz com que o projeto Reforma Íntima continue. Nós vamos rapidinho então aos comerciais e voltamos então com o nosso companheiro aqui para que ele faça as suas elucubrações. Até daqui a pouco. O programa Reforma Íntima é uma produção independente sem fins lucrativos, elaborada à luz da doutrina espírita, voltado ao incentivo, à reformulação dos valores morais e tem como lema principal: religião não se discute, estuda-se e pratica-se. Voltamos então quando são 22 horas e 12 minutos para dar continuidade ao nosso programa desta terça-feira, hoje com a presença do nosso amigo José Gadonski. O José Gadonski, como sempre, ele traz um tema, o pessoal traz um tema, e a gente vai comentando, vai falando. E nós vamos então já começar e a gente vai botando o bedelho aí no meio, né, meu amigo Gadonski? Pois é, mas é interessante nós ir dialogando, fazendo o entendimento, porque esse tema, esse capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, até um adendo, quando muitos criticam, por que o Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Que Evangelho é esse? Por que diz segundo o Espiritismo? Como se nós espíritas, ou os espíritas, criaram ou constituíram o Evangelho. Não é essa o foco, não é essa a razão. O Evangelho, ele relata todos os ensinamentos do Mestre Jesus e tem diversos registros
Mateus, Lucas, e o que tem aqui são comentários. E por que segundo o Espiritismo? É o enfoque que é dado, porque o que diferencia a doutrina espírita, o Espiritismo, é que nós temos a convicção pelo estudo, pela ciência, pela própria filosofia, do processo reencarnatório. Então, quando nós falamos segundo o Espiritismo, nós temos esse entendimento e alarga muito o entendimento das questões do nosso dia a dia. E esse capítulo especial, Bem-aventurados os aflitos, até parece que Jesus quis dizer assim, sofra porque vale a pena, sofra que tu vai ser feliz. Não é nesse sentido. O Mestre Jesus nos disse que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida porque ainda nós estamos num mundo de provas e expiações. E sofre é aflito aquele que efetivamente ainda não cumpriu a justiça divina. Ou seja, aquele que tem uma condição de evolução, de entendimento, ele administra muito melhor os problemas do dia a dia. E aquela pessoa que não tem um embasamento, não tem um conhecimento, não tem uma moralidade, uma religiosidade, uma espiritualidade, fica tudo mais difícil. Aí qualquer questão é um problema. E é muito interessante quando nós buscamos entender as causas das aflições. Porque a aflição em si, ela só é um sintoma, é como a febre. A febre não é uma doença. A febre é um sintoma que algum outro problema nós temos. E aqui fala já no primeiro item, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. O que Jesus quis dizer e Mateus registrou é que chorar faz parte da constituição humana. E o chorar no sentido de nós reconhecermos a nossa pequenez, de nós sabermos que nós precisamos de ser consolados, que nós não temos condições de viver isoladamente, que nós precisamos entender do que está acontecendo conosco. E quando Jesus diz bem-aventurados, é que nós, no planeta Terra, estamos realmente nos melhorando, buscando a nossa melhora, a reforma íntima. E que nós temos o reino dos céus, como Jesus também já falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando ele fala reino dos céus, é óbvio, onde tem o ser humano encarnado, ou quando volta para a dimensão maior, ele continua filho de Deus, ele continua também no reino de Deus. E ele é melhor ou pior, o reino de Deus, o planeta melhor ou pior, depende exclusivamente de nós, estarmos melhores ou piores. É quando nós comentamos, hoje o mundo está em guerra. Mas quem faz a guerra? São as pessoas. O mundo está uma calamidade, mas quem é que provoca as calamidades? Há uma regeneração natural, evolutiva do próprio planeta fisicamente, mas muito mais sobre a parte moralizada. Então, nós estaremos no mundo de regeneração se nós nos regenerarmos. Se nós continuarmos vibrando no ódio, na amargura, nos ciúmes, na pequenez, o mundo continuará de provas e expiações. Então, nesse capítulo, bem-aventurados, continua, bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Ou seja, Jesus já nos dizia que o planeta Terra é uma passagem para nós. É um dos tantos mundos aonde nós viemos, que é uma melhor escola que nós possamos ter. É no planeta Terra é que nós vamos nos recuperar através das boas ações, do convívio e da aceitação das nossas limitações. Muito bem. Eu quero te perguntar uma coisa, Gadonci, porque eu
te perguntar, não para mim, né? Mas como eu falo sempre, eu me coloco no lugar do público ouvinte, né? Então, muita gente que não conhece e não entende o que é a doutrina espírita, né? Só simpatizante, deve estar perguntando o que é um mundo de regeneração, o que é um mundo de provas e expiações, né? E eu queria que você respondesse alguma coisa para esse pessoal, né? Muito bem. O mundo de provas e expiações ou de regeneração é uma classificação que Allan Kardec fez através do estudo com os espíritos superiores que lhe ditaram toda a doutrina. Então, conforme o estágio, o primeiro estágio primitivo dos planetas, aonde estão encarnados irmãos nossos que estão ainda vibrando no ódio, no rancor, que efetivamente eles precisam se moralizar. E quando nós, em sociedade, vivemos só do egoísmo, da maldade, do interesse material, nós estamos produzindo uma energia no planeta, ao nosso derredor, dessa grandeza. E é prova por quê? Nós viemos para cá para superar uma prova que é um resgate de vidas passadas. Se nós bem superarmos essa dificuldade, nós estaremos nos regenerando. E é de expiação para realmente pagar um débito que contraímos em outras vidas. Ou prejudicamos alguém, prejudicamos a nós mesmos. Por exemplo, é muito comum hoje encontrar na sociedade uma criança com uma dificuldade, uma limitação. E no primeiro momento se diz, Jesus foi injusto com essa criança, tirou-lhe a visão ou qualquer outro órgão. Não é ele mesmo, quando no plano espiritual, na programação para se recuperar, porque com certeza aquele órgão que ele está fazendo falta agora, ele fez mau uso em outra encarnação. Para poder valorizar, ele precisa vir com aquela dificuldade. Eu lembro que Divaldo, ele tinha uma dor insuportável no ombro, se queixava muito. E aí, obviamente, ele pedia ajuda. E lá pelas tantas veio a mensagem para ele, a mentora dele, que amava o Divaldo e ama o Divaldo, mas também não tolerava e não tolera, quando nós choramos sem conhecimento de causa. Aí lhe foi dito, mas Divaldo, como é que tu não vai estar sem dor? Tu não é melhor que ninguém, tu estás aqui para realmente superar teus problemas de outras encarnações. Nem queira saber de onde é que é essa tua dor no ombro. Tu aproveita, entenda dessa dor, porque quando alguém viesse falar em dor, tu vai dizer, realmente eu sei a dor que meu irmão está passando. Aí, então, como já estava há muito tempo, ele teve a graça de uma cirurgia espiritual, porque ele foi no médico, se tratou, e como muitas vezes nós fizemos, e aí era realmente uma situação de resgate. Ele precisava resgatar. E qual é a prova dele nessa encarnação? A divulgação da doutrina. Imagina se Divaldo fosse tirar proveito pessoal do conhecimento que ele tem. Ele, em vez de superar uma prova, ele ia adquirir muitos débitos. Ia depois ter que voltar. Então, lhe foi dado o talento da divulgação, do conhecimento, da oratória, em prol da humanidade. Então, aí que está. E regeneração, quando nós já estivermos bem melhores moralizados. É mais ou menos assim. Nós cometemos na sociedade delitos. Somos recolhidos, separados da sociedade, vão para uma cadeia, um presídio. Cumprimos a nossa pena. Ali nós estamos resgatando aquele débito. Quando nós saímos, devemos sair regenerado, porque nós pagamos aquele débito. Aí vão para a sociedade. E aí começa uma outra luta, dele ser aceito para a sociedade e ele viver na sociedade em situações diferenciadas. Mas se ele bem cumpriu a pena, ele teve bom comportamento, ele terá a pena reduzida. E nós encarnados da mesma maneira. Muito bem. Você está fazendo essa colocação agora, eu me lembrei de um detalhe. Esses nossos mentores, eles são meio abusados, às vezes, com o devido respeito, né? Eles cobram, né? Cobram, são meio rígidos. Eu me lembro de uma passagem do Divaldo,
do Divaldo, não, do Chico Xavier, que o Chico estava no avião e fez aquela gritaria porque o avião estava caindo, né? E o Emmanuel chegou para ele e disse, que gritaria é essa? Ele, não, gritaria, eu sou obrigado, eu vou morrer, né? Então, como é que ele falou? Pelo menos morra com dignidade. Né? Olha, como diz o Chico, eu queria saber como é que é morrer com dignidade, porque eu não entendo. E para nós, a gente imagina o Chico. E essas passagens que imagina o Chico gritando ali com todo mundo, né? Porque ele entrou no embalo, que se diz. Embalo, né? E aí, mas também tem uma passagem do Chico genial, que a gente aprende muito. Ele já agora, já a idade bem avançada, ele teve uma visão de uma figura do espírito, literalmente em forma de demônio. E ele se assustou, se apavorou e foi se queixar para Emmanuel. Qual é a tua, Chico, né? Tu não está livre disso. Sabe quem é esse irmão aí? Esse irmão é do teu passado, nem queira saber, ore por ele. Então, ele mesmo, com a grandeza moral, que para todos nós, Chico, tinha e tem no plano espiritual, ele ainda tinha que superar essas provas. Sim. Ele viu a figura daquele irmão nosso, que lhe apareceu como um demônio, e claro que tinha que se assustar, é um ser humano, mas tão logo ele recobrou sentido e foi saber de Emmanuel o que estava acontecendo. Não, é o irmão sofredor, que é de vidas passadas de vocês dois, e agora ele veio como que se demonstrar o que ele já foi, mas melhorou com a tua melhora moral. Então, Chico melhorou, o obsessor dele também melhorou. Então, ali houve tipo uma despedida. Então, a partir de agora, Chico, eu vou me melhorar mais ainda. Cadons, que às vezes a gente pensa assim, o que é nós sabemos que o espírito, lá no plano espiritual, ele plasma, né? De acordo com a sua evolução moral, ele plasma muitas vezes a forma que ele quer, ou que às vezes nem que ele quer, mas ele, né? Até formas de animalescas, né? Tem o caso dos ovoides, aí por diante, de acordo com o seu estado evolutivo, né? Agora, nós não vamos muito longe, nós vemos figuras na internet aí com esses piercing, com essas coisas hoje que parecem de verdadeiros demônios, né? Sim, sim. Os caras chegam a botar chifrinho na cabeça, não é? É que a gente lê e acaba ouvindo muita história. Como é que pessoas ainda hoje precisam, para chamar atenção, marcar seu espaço, adulterar e marcar tanto o corpo? É que eles não têm ainda o conhecimento, a consciência do que eles estão fazendo para o seu próprio corpo, e um dia eles vão ter que fazer uma limpeza. A gente vê pessoas se tatuando o corpo inteiro. Aquilo é uma ofensa. Tem gente que gosta, jogador de futebol. Então, parece que eles querem aparecer por falta de futebol ou qualquer outra coisa. Eles têm todo aquele aparato para se destacar perante o público. E o público gosta. Me lembra muito da cena circense, na época antiga, onde levavam os cristãos para fazer festa, jogar as feras. Então, o homem, por vezes, quando a gente assiste um filme ou lê uma história daquela época, a gente se surpreende e se abala, se choca. Mas, na época, se dizia pão e circo, ou seja, o governo da época dava circo, que era diversão, e dava pão mesmo, pão material. E o povo ficava quieto durante um tempo. O que está acontecendo hoje? Essas lutas que a televisão transmite, um batendo no outro até sangrar, até derrubar, o que é isso? A volta à barbárie. Isso dá um ibope, vende, muita gente ganha muito dinheiro em cima dessa barbárie. E agora, nós outros temos que respeitar a opção dele. Mas se nós pensarmos bem, o que se faz hoje não é diferente do que foi feito na época. Hoje a gente vê crimes bárbaros que aconteciam naquela época, acontecem ainda hoje. Então, parece que uma repetição, e a humanidade não aprende. Custa aprender. Por isso, desse processo de evolução. E nós só vamos melhorar o mundo se nós nos melhorarmos.
Às vezes, eu comento aqui, às vezes a gente é tido como polêmico, né, Gandolfo, mas eu acho assim, você falou agora, temos que respeitar. Respeitar é uma coisa, ser conivente é outra bem diferente, né? Eu aceitar. Eu respeito, mas não aceito. Exatamente. Eu acho que principalmente nós, que somos formadores de opinião, eu, você na tribuna, né? Sim. Então a gente tem uma responsabilidade, como você falou ainda há pouco, muito grande, principalmente com a doutrina e com a divulgação dos valores éticos e morais, né? Eu acho que faz parte realmente, a gente muitas vezes é obrigado a ser polêmico. Sim. É obrigado a ser um pouquinho polêmico, né? Gandolfo, deixa eu ver então, mudando aqui, pelo que você então comentou no princípio aqui do programa, a doutrina espírita, ela não faz apologia ao sofrimento, ao contrário do que muita gente imagina, né? Exatamente. Até muitos se apegam à figura de Allan Kardec, se a gente olhar, digamos, a fotografia que seja, ele é sisudo, não é? Ele não é, só que a figura dele é assim, ele era um cara extremamente bem-humorado, espiritualizado e tinha um senso de humor muito gostoso, muito aguçado. E nós não temos necessidade nenhuma de sermos masoquistas. Vamos sofrer para nos melhorar? Não. O que a doutrina nos ensina, e aqui eu estou justamente na minha frente, justiça das aflições. Por quê? A aflição, Deus nos castiga absolutamente, Deus não castiga ninguém. Nós estamos recolhendo aquilo que nós semeamos. E quando se fala em justiça das aflições, nada é ao acaso. Se eu vim para essa encarnação com uma dificuldade, por exemplo, algo que particularmente eu gosto muito de música, adoro música, mas não sei nem assobiar. Não tenho um instrumento, adoro música. Assisti em Porto Alegre. Não sabe instrumento de corda? Não toca nada. Nem poço, sarelho de poço, nada? Olha, nem pedra na água. Sino, não toca sino? Nada. Aí, então, quando eu morava em Porto Alegre, todos os domingos, a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, tinha todos os domingos às 10 horas, concertos para a juventude. Então, levavam músicas clássicas, mas as mais conhecidas. E aquilo, eu assisti aquilo como se estivesse num outro mundo, viajando. E essa paixão pela música. Então, o que pode ser? Possivelmente, em outra encarnação, devo ter desenvolvido um talento para a música e não feito bom uso do talento que Deus me deu. Nesta encarnação, eu vim com a tendência de gostar de música, de ter um ouvido para música, mas não me foi dado o direito de nem usar nenhum instrumento. Eu adoro piano, por exemplo, mas eu tenho até medo de chegar perto do piano para não quebrar. É que eu digo, então aí, nos conhecendo a justiça de Deus, a justiça divina das aflições, nós temos que entendê-la, porque alguma coisa nós fizemos mau uso. E, por exemplo, se comenta muito, até eu me lembro acho que o Walter Ney comentou numa palestra, que ele, como eu e tantos outros, nós temos rinite alérgica, e aí complica a fala, toda a situação é bem desconfortável. Então, não sei, também do onde que ele tirou, diz que outra encarnação nós cheiramos muito pó de cora, e eu já não duvido mais de nada. Então, nessa nós vemos com essa limitação. Então, sempre nós temos que entender, aí que eu vejo a grandeza da doutrina, porque muitos de nós querem saber quem eu fui, né? Por que eu sou assim hoje? É só cuidar das nossas tendências. Que tendência eu tenho? Então, eu vou analisando, fazendo uma autoanálise das minhas tendências. Eu gosto disso, gosto daquilo, por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas não jogo nada. Sou apaixonado pelo Tigre, pelo Grêmio, ou seja, tem bom gosto, pelo menos, né? Então, nessa encarnação, eu já vim melhorado, né? Eu acredito, em outra encarnação, eu fui colorado. Aí melhorei um pouquinho, vim gremista. Então, é assim. Hoje, eu vim também com um compromisso que eu tenho até pelos convites da divulgação, tanto da doutrina, como já ministrando aula em graduação, pós-graduação, ou seja, eu vim com essa responsabilidade de divulgar o pouco que eu sei. Então, se eu me frustro, se eu e tantos outros, eu admiro demais um professor.
é aquela pessoa que divulga um conhecimento, que orienta por profissão. Então, essas pessoas. E aí, obviamente, viram ídolos. O jogador de futebol, com um talento extraordinário, ele tem que entender que esse talento ele tem que responder, fazer o bom uso desse talento. E nós também vemos nesse capítulo, quando fala em justiça das aflições, aqui diz claramente, Deus, se é soberanamente bom e justo, não pode agir capriciosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ou seja, Deus não nos castiga. Simplesmente Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio e nos deu os talentos para nós desenvolvermos. Então, nessa fase do Evangelho, é muito claro, quando nós estivermos com uma dificuldade, é fazer um exame de consciência, vermos as nossas tendências e o que nós podemos fazer para nos melhorar. Gadonski, deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre aquela questão dos mundos de regeneração e de provas e expiações, né? Há algum mundo em situação pior do que o nosso ainda? Sim. Nosso segundo estudo da doutrina, nós estamos, digamos assim, no segundo degrau de provas e expiações. Existem chamados mundos primitivos, aonde a barbárie, aonde, como tu falou no começo, o homem ainda em forma animalizada, muito rústico, vivendo muito da natureza, sem conhecimento da tecnologia, e ele está realmente ali numa situação moral muito inferior ao nosso planeta de provas e expiações. E aí nós estamos no segundo degrau. Segundo os estudos, a divulgação do próprio Divaldo, e também temos diversas obras, nas obras básicas falam que pela evolução dos mundos, o planeta Terra irá para a regeneração, aonde irá predominar mais o amor, mais a solidariedade, a fraternidade e mais o respeito ao próximo. Então nós estaremos regenerados. Mas hoje no planeta Terra não tem ninguém regenerado? Claro que tem. Vamos pegar exemplos clássicos. Teresa de Calcutá é um espírito extremamente regenerado. O Chico Xavier e tantos outros que nos trouxe, que estiveram, os próprios apóstolos, sabemos nós que eles vieram de mundos já mais adiantados que o planeta Terra, com a missão de divulgar a doutrina de Jesus. Maria de Nazaré, ela também era um espírito especial. Então, entre nós, Emmanuel, que já esteve entre nós no próprio Brasil, segundo notícias, reencarnou também, está reencarnado no interior de São Paulo, é um espírito de alta envergadura moral que está entre nós. Então, o mundo vai se regenerar conforme o ser humano se regenerar. Exemplo nós temos. Temos conhecimento, temos informações, a tecnologia está aí, os meios de comunicações. Cabe nós sabermos usar. Isso quer dizer que nós também já habitamos alguns planetas desses menos evoluídos. Já, e também muitos que estão no planeta Terra já estiveram em mundos superiores, muito melhor que o do planeta Terra. E vieram para cá, por vezes, a pedido deles mesmos, para contribuir em missão. Agora você me deu um susto. Porque assim, nós temos, por exemplo, João Evangelista. Ele, na época de Jesus, já era de alta envergadura moral. Ele veio de um planeta superior ao planeta Terra. Depois voltou como Francisco de Assis. O mesmo espírito, mas imagina, mais evoluído ainda. E segundo notícias que se tem, eu assisti uma palestra de uma pessoa da Federação Brasileira dizendo que nessa transição da planeta Terra, prova e expiação para regeneração, aqui vão ficar espíritos que já estarão regenerados. E aqueles que ainda persistirem na prova, na expiação, eles vão para um planeta inferior, eles vão sair daqui.
é como aí, segundo as notícias, que esse espírito de João Evangelista, ele vai ser o Jesus Cristo daquele planeta. E ele diz que começou a convidar vários cristãos do planeta Terra para segui-lo nessa jornada. Eu já dei o teu nome lá. Meu? Mas claro. Será uma honra muito grande estar com o Chico lá. Não, com o João Evangelista. Claro que o Chico também vai em missão. Mas eu estou pensando aqui no Francisco de Assis. Francisco de Assis. Mas o Chico deve estar também. Inclusive o Francisco de Assis, Chico Xavier, segundo as notícias, ele foi liberado de reencarnar no planeta Terra, a não ser que ele quisesse em missão. Vai querer. E claro, ele deve, porque ele está entre nós em missão. Agora, se ele vai reencarnar aqui ou vai no outro planeta inferior, como que quando ele veio para nós, a época dele, o planeta Terra ainda era bem pior que quando ele desencarnou. O problema é o seguinte, Gadoncio, que é que para os recalcitrantes, né, aqueles que teimam em não evoluir, vai sobrar para eles um planeta onde provavelmente a roda vai ser inventada ainda, né? Lá, bem antigamente. Aí com os conhecimentos vão começar a fazer, tipo os caras fizeram aí as piramidezinhas. Isso, né? Como veio o pessoal de Capela. De Capela, né? Não só de Capela, mas vieram de outros planetas, Alcione, Capela, mas vamos falar em Capela, que é mais... Quando eles foram trazidos para o planeta Terra, eles, a nível de inteligência, estavam extremamente evoluídos, mas não moralizados. Então, o que acontece? Quando Jesus trouxe milhões e milhões de espíritos de Capela para o planeta Terra, eles vieram orientados que, se eles se melhorassem, eles voltariam para Capela. Só que muitos quiseram ficar no planeta Terra, em missão. Então, pode ver que lá do planeta Capela não vieram só totalmente espíritos desmoralizados ou com muitos débitos. Vieram grandes também espíritos intelectuais e moralizados na Índia, naqueles países que tiveram aquele grande conhecimento, no Egito, na Grécia. Eles tinham também, junto daqueles irmãos mais retardados moralmente, vieram também espíritos para seguir-lhe de luz. E eu lembro também de um livro que eu li agora, não me lembro o nome, de uma médica, uma psiquiatra em São Paulo, recentemente. Ela estava fazendo estudo de pacientes e aí tinha um paciente que estava com muita dificuldade dela conseguir chegar no âmago do problema dele. E ela, muito estudiosa e espírita, ela começou a deduzir pelos estudos, pela ciência, que tinha algo a mais naquele rapaz. E aí começou a fazer regressões, com toda a técnica da ciência faz, e ele se identificou como capelino. Ou seja, há mais de 2000 anos ainda nós temos no mundo espíritos que vieram de Capela e não se regeneraram. E aí ele relatou para ela, através da regressão, quem ele era. E ele não era um espírito mau, ele era um espírito perturbado porque ele queria voltar, ele não achava o caminho da volta dele. Então, aí ele, obviamente, fez o tratamento, foi convidado a estudar mais a doutrina espírita, porque era um jovem que não conseguia se entender na sociedade. E aí, através de um tratamento com uma profissional, a psiquiatra, com conhecimento da doutrina espírita, ela conseguiu encaixar um tratamento para a sua cura. Porque nós sabemos que nem a ciência, nem a doutrina, ela cura, ela dá tratamento, sugere tratamento. Cabe ao paciente buscar a sua cura, contribuir. E eu achei essa passagem fantástica, para ver como ainda nós temos pessoas que não são más pessoas, mas têm dificuldade de viver no momento atual, nas exigências atuais. Gadonski, o que é isso aí? Hoje nós temos, uma das maiores provas que nós temos aqui para passar realmente é o dinheiro, né?
É a questão do dinheiro. Exatamente. São espíritos que vêm, são dados provas a cada reencarnação e a gente não consegue passar por essa prova, né? Você vê aí a questão na política, né? No futebol, onde existe essa roubalheira, assim, né? Porque são espíritos recalcitrantes, não conseguem ver o dinheiro na frente, o poder na frente, poder que é um grande problema de vaidade, né? E passar por isso aí, né? Quanto aos exilados de Capela, de onde nós provavelmente também, né? Somos uma parte de lá, né? Sim. É interessante porque só dessa maneira nós conseguimos explicar como é que há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, aquela civilização conseguiu aplicar uma tecnologia tão bem feita para unir aquelas pedras, né? Construir aquilo tudo, né? Aqueles enigmas das pirâmides, né? Distância daqui na Lua, em metro, distância daqui no Sol, né? Para ver que conhecimento... Então, a justiça de Deus, onde diz justiça das aflições, eles tinham realmente, mas... não é tirado o conhecimento do espírito, jamais ele perde. Ele pode esquecer até por uma necessidade. Porque imagina se nós, ao nascermos, já que soubermos na hora quem nós éramos, nós vamos ter dificuldade com os pais. Porque possivelmente a gente está naquela família, não é o acaso, não é de graça. Aproveitando um exemplo clássico, para quem é espírita e quem também não é, para entender um pouco do processo reencarnatório, essa novela Além do Tempo está muito claro ali. Muito claro. E a gente vê ali, no caso da Melissa e da mãe dela... que sabe até os personagens, né? Não, tia, sou fã de carteirinha dessa. A gente está ali curtindo. Porque ali tem um ensinamento extraordinário. Elas já eram mãe e filha numa encarnação. E só queriam levar vantagem financeira, de posse e tal. Vieram para essa encarnação, ela já veio casada com aquele que seria seu grande amor, mas não soube retê-lo através do amor. Ela queria a posse dele. E a mãe continuava ambiciosa, buscando... Ou seja, não é de uma encarnação para outra que nós vamos nos melhorar. Sim. Então, a cada encarnação a gente avança um pouco, se moraliza, mas nós temos que fazer esforços. Exatamente, eu acho que aí quando a gente tem, por saber tanto quem está na doutrina espírita, quem está na religião católica, nas religiões pentecostais, tem que saber o quê? Quanto mais nós nos esforçarmos um pouco mais, melhor para nós, né, galera? Melhor, porque quer ver uma situação também, tu falou da riqueza, a gente sabe os talentos mais difíceis da gente superar provas e expiações. É o poder... o político, o poder econômico, o sexo, são muito complicados. É onde a gente resbala muito no erro. Como se costuma dizer, conhece a pessoa dando dinheiro ou poder, aí a pessoa se revela. Não dá para entender, ainda hoje, por exemplo, o Brasil está atravessando uma fase terrível, o povo está pagando a conta de não mais que 300 pessoas, vamos dizer, que estão no comando da política. Aquela máxima vem o meu reino. Então, essas pessoas, eu fico observando e me lembro do livro Getúlio Vargas nos Dois Planos. E ali conta toda a história de Getúlio Vargas, o que ele passou no Brasil e por que daquele sofrimento, e por que ele chegou ao suicídio. Lendo aquela obra, ele já em outras encarnações, ele já teve o poder na mão e fez o mau uso. E aí, nessa encarnação, Carlos Lacerda, seu grande inimigo, já tinha sido inimigo dele em outra encarnação. E eles se programaram, como tu falou, no plano espiritual, fizeram uma programação de, reencarnando juntos, mesmo adversários políticos, eles se melhoraram. E ambos continuaram falhando. Então, e veja como é que é. Então, para eles, o mundo continuou de provas e expiações. Sabe como é que eles vão conseguir resolver o problema deles? Um sendo pai ou mãe do outro. Pode ser, né? É uma maneira. E aí, quando a gente costuma dizer, né, que... Ou também trocando de sexo. Quantas pessoas fazem mau uso do seu sexo? Ou, vamos dizer, o homem machista, muito poder e muitas vezes omitindo a sua companheira dentro de casa, e ele acaba realmente
cometendo erros graves na condição de masculina. Aí ele só vai entender que ele errou quando ele volta na condição feminina. Aí ele vai passar aquilo que ele fazia com as mulheres. Exatamente. E só assim que ele vai, como se diz, de tombo em tombo, a gente vai curando as feridas e vai se melhorando. A lei de causa e efeito, né? Causa e efeito. Gadonski. Bom, deixa eu ver uma coisa. São 22 horas e 48 minutos. Você ainda está com aquela ideia fixa, Gadonski, não? Ideia fixa? Eu botei ele no sinuca. Aquela ideia fixa de ficar 1 hora só no programa, né? A mulher, ela vai me abrir a porta do apartamento às 23 horas. Lá é igual a cofre de banco, ele tem um horário certo. Tem horário certo. E tem 10 minutos de tolerância, parece, né? Aí, não, é só o tempo. Eu digo, tu sai de lá 23 horas e 23h05 esteja aqui. Sabe que gaúcha, né? É. Você teve um ano bom esse ano, né, Gadonski? Mudando um pouco, né? Não, eu, graças a Deus, não posso me queixar. Eu sempre digo, a cada ano nós temos que subir um degrau. Claro, com dificuldades, tem aquela máxima das pedras do caminho, construa uma ponte para a felicidade. Então, eu vejo assim, ao meu derredor, as netas estudando, crescendo, se envolvendo. Mas eu digo assim, o que hoje me dói muito, me lamento muito a situação política do país. E nós, como espíritas, nós temos o conhecimento da nossa responsabilidade de realmente demonstrar aos políticos a insatisfação, com honestidade, respeitando as instituições, respeitando as autoridades, mas fazendo ver que nós estamos insatisfeitos. É a nossa obrigação. Gadonski, eu quero aproveitar o espaço. Eu sei que você não vai nem... Eu acho que não tem 20% aí do que tu trouxe para o programa aí, né? Mas está fluindo bem, né? Os assuntos estão fluindo bem, são tudo de interesses do nosso público ouvinte e está dentro da temática do programa, né? Mas eu sei que você gosta e é um profundo conhecedor de muitas personalidades que reencarnaram em várias outras, né? E eu queria que você falasse de algumas. Eu sei que você conhece várias personalidades, né? Até para o nosso público ouvinte tem eu gosto muito da história de João Evangelista, né? Que foi? Que acompanhou Jesus, né? Era um cara já esclarecido à época e ele passou diversas encarnações e depois a mais conhecida, Francisco de Assis. Quando ele veio, justamente, e segundo a própria obra dele, em torno de 200 espíritos de alta envergadura moral, espalhados pelo mundo inteiro, para dar um equilíbrio, já que havia muitos abusos do clero na sociedade. E o clero estava perdendo o foco, que era a doutrina de Jesus, da simplicidade, do amor ao próximo, e estava desvirtuado. E ele veio numa família rica, muitas posses materiais, com grandes conflitos. Ele teve que abrir mão de tudo aquilo para ir seguir a sua missão de humildade, de pregação do amor, e ele foi um exemplo, e fundou diversas ordens, e teve diversos espíritos também muito evoluídos a ajudar nessa evolução. Por exemplo, nós falamos muito Santos Dumont, também ele passou trechos bem complicados. Mas foi quem? Você sabe de outras encarnações? Ele, por exemplo, houve uma época lá que ele foi um espírito ovoide, como tu tinha falado. Ele caiu tanto que ele acabou sendo levado em uma situação, como que se diz, o espírito não morre, lógico, mas chegou ao princípio do princípio. Perde a forma, né? Perde a forma humana. Um outro espírito também que tem uma obra muito boa, do Aleijadinho. Pois é. Como é que nós vamos entender Aleijadinho? Foi Miguel Ângelo. Michelangelo. Então, por que o Aleijadinho ele fazia aquelas obras magníficas? Porque estava no seu espírito todo o conhecimento. E por que só obras sacras? Porque ele era, à época, muito devoto de Maria da Nazaré, Nossa Senhora, para a Igreja Católica, vamos dizer. Então, ele fazia aquelas obras, todo ele aleijado. E por que ele era aleijado? Ele tinha hanseníase. E por que dessa doença? Quando o senhor feudal na África, ele andou abusando do poder. E muitos escravos morreram dessa doença por causa dele.
E ele... Mas depois de Michelangelo, então, no Encarnação... Não, entre Michelangelo e o Aleijadinho. Aleijadinho. Ele teve um... Então ele teve. E com o Michelangelo, por exemplo, ele deixou obras magníficas lá para nós. E aí ele veio. E tanto é que ele, já nos últimos dias, em alto sofrimento, ele falava um italiano, que ele não tinha muito conhecimento, formação. O Aleijadinho. Uhum. Então, o que aconteceu? Nesse livro também conta a história de Tiradentes também, né? Então, aí o que aconteceu? Ele falava fluentemente o italiano, que era um dialeto, e que pouca gente entendia. E quem cuidou dele os últimos dias foi um escravo. Ou seja, quem ele abusou, quem ele, como senhor feudal, ele dependeu os últimos dias de um escravo. Então, veja como se aprende. E se ele nos últimos dias, claro, né, ele começou a falar fluentemente italiano, por quê? Porque começou a estar mais no plano espiritual do muito que no mais. Aí começou a aflorar as outras encarnações. Sim. É muito comum hoje, por exemplo, quem acompanha uma pessoa de idosa, doente, ela vai começar a falar muito em sonhos, visões. Né? Eu me lembro, acompanhei, claro, da minha mãe, ela de origem polonesa. E ela falava polonês, assim, sotaque, né? Como se diz, polonês de colônia. Mas quando ela já estava numa situação bem complicada, ela falava de um polonês que poucos entendiam. Então, ou seja, ela buscou no espírito polonês que ela sabia. Então, possivelmente ela foi encarnada na Polônia, em outra vida. E aí, tanto é que ela falava em situação complicada, uma expressão que para nós seria mamuxa, mamãe, né? Mas ela não dizia mamuxa, né? Que eu entendo uma outra palavra. E aí nós fomos perguntar para um parente nosso que entendia melhor, não, ela está falando do maninha, em polonês. É uma expressão carinhosa. Aí depois ela melhorou, nós fomos saber dela. E aí veio a história que ninguém sabia. Ela, quando moça, ela teve uma irmãzinha, né? Que desencarnou muito nova, e ela amava aquela criança. E ela foi como que uma mãe para aquela irmã. Então, quando ela estava no processo já pronto para desencarnar, ela teve o contato e o convívio, e esse espírito, que obviamente já era um espírito bom, veio visitá-la. E ela ficava, como se diz, em delírio com a visita dessa que ela chamava de maninha. Que, claro que a gente, numa encarnação, é irmã, depois vai trocando. Você, Gadons, como a gente, como nós também que trabalhamos, né, que damos a nossa contribuição modesta no atendimento fraterno, a gente ouve muito nos atendimentos fraternos essa história, né, de parentes que quando que conversam, parentes que acompanham outros parentes, né, quando estão desencarnando, eles começam a contar essa história. Contar a história. Né, eles veem literalmente, por exemplo, minha sogra também, que nós acompanhamos, ela no hospital, naqueles momentos que a gente disse que ela perdia a lucidez, a gente como espírito sabe que não perdia a lucidez. Pelo contrário, o espírito aflorava. Ganha a lucidez. Aí ela falava, com naturalidade, dos parentes dela já desencarnados, que eram os pais, irmãos. E aí nós ficávamos sabendo da história dela, e ela falava. Fulano está aqui. Aí olhava para nós e apontava, está ali fulano. Então quem estava junto dela, que não entendiam, né, perguntava para nós, eu e minha esposa, tem um pouco de conhecimento espírita, nós dizíamos, não, realmente ela em espírito vê o espírito de quem foi seu pai, sua mãe, seus irmãos. E então, e os próprios médicos, mesmo eles, com todo o conhecimento da ciência, eles respeitam muito a situação dos pacientes nesse estágio. Não dão medicação, tratam com naturalidade e deixam dar vazão para essas visões. Isso aí eu acho de uma grandeza fantástica. Isso eu digo que é uma das questões da parte científica da religião. Sim. Assim como, semana passada ainda vi um caso que eu sei que tu gosta, mas você gosta disso aí também, né? E eu também sempre gostei muito e procuro estudar a questão das experiências de quase morte, né? Sim. Isso é um caso muito... Essa é ciência pura, né? Ciência pura. Eu vi um relato de um médico semana passada aí, também fascinante, né? O próprio médico, ele mesmo infartou e ele teve uma experiência
experiência de quase morte, né? Isso. Então, são experiências que comprovam realmente a vida após a vida. Mais algum personagem que você se lembra assim que passou... Claro, nós temos aí, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel foi um dos fundadores de São Paulo, foi padre Padre também. Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ele já tinha sido padre também. Por exemplo, o fantástico para Bezerra de Menezes, ele também teve diversas passagens. Joana de Ângeles foi Joana de Cusa. Joana de Ângeles que é a mentora do Divaldo. Ela teve uma passagem brilhante no México. E Divaldo, como se diz, foi levado lá e sem ele ter programado, e acabou descobrindo a encarnação dela lá. E ela foi uma poetisa, uma escritora famosa no México, e muito letrada, e ela foi homenageada pelo governo mexicano com a figura dela num papel dinheiro, papel moeda. Era Joana de Cusa? Não, era outro nome. Lá, Joana de Cusa foi aqui, né? Joana de Cusa, não, foi na época de Jesus, Joana de Cusa, eu não tenho certeza. Mas lá no México era Joana... não me lembro agora o nome, mas então a passagem é assim, ela era uma poetisa famosíssima, e Divaldo foi conhecer o México e foi levado para ele conhecer aonde ela morou e quem ela foi na personalidade. Então foi Joana de Cusa. Outro personagem magnífico é Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Joana d'Arc foi Judas Iscariotes. Então ele, à época de Jesus, que também o papel dele não está muito distorcido, ele fazia parte de um personagem na vida de Jesus, e tinha que ter aquele personagem. É uma questão complicada, que é difícil de entender. Difícil a gente entender. E aí a última reencarnação dele foi com Joana d'Arc, e que no primeiro momento ela foi taxada para o clero como demônio, como uma feiticeira, porque ela tinha visões, ela falava com Jesus, ela relatava situações, e com 19 anos ela revolucionou, ela botou paz entre a guerra à França e a Inglaterra. E aí depois que o clero viu que realmente tinha cometido um erro crasso, aí canonizou. Aí tudo bem, mas também, cada um tem seu sistema. Então a história dela é magnífica, né? Então, lendo a história de Joana d'Arc, não tem como a gente imaginar que aquele espírito foi Judas Iscariotes. Teve uma Joana que eu não sei qual ela que foi reencarnada aqui no Brasil, né? Foi morta aqui no Nordeste, parece. Não, Joana de Ângeles, ela era baiana. Então por isso que eu confundi lá com a Joana de Cusa, né? De Cusa que eu tenho também, eu não gosto de afirmar, mas Joana de Cusa é a época de Jesus. Depois foi assaltada e foi morta, parece, né? E aqui ela reencarnou na Bahia, né, que ela fez. Mas só para encerrar a minha parte, que já passou do horário, senão não vou entrar em casa, tem uma obra... Nós pagamos pedimos um pouquinho mais de bônus hora lá. Não, depois tu me dá o alvará que sai daqui meia-noite, tá? Tem um livro que eu recomendo, me recomendaram, adorei, comprei, li, estou gostando, estudando, a Boa Nova, Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. E na lição 30, conta a história de Maria de Nazaré. É magnífica a história dela. Aqui a gente entende bem. E tem aquela passagem que marcou para a humanidade, quando Jesus, já nos últimos momentos na cruz, vendo aos seus pés Maria e João, ela disse, Maria, eis o João, o teu filho. E disse a João, eis aí tua mãe. Então ele já colocou para os dois que eles já tinham vínculo de outras encarnações. Sim. E olha a responsabilidade. E também aqui nessa história conta como é que ela desencarnou e como é que ela foi. E ela teve a presença de Jesus nos seus últimos momentos. Como ela fundou no vilarejo uma casa de passagem. E ali ela atendia diversas pessoas carentes materialmente, espiritualmente, ela os recebia, e foi ali que surgiu digamos assim, o codinome de Santíssima. Era a Mãe Santíssima, porque os que vinham ali eram bem atendidos por ela, que ela tinha, então, eles já tinham nela uma santa. E aí, por exemplo, veio diz aqui na página 198,
e ela estava, então, elevada nas suas meditações. Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E nada mais era que Jesus Cristo. Uhum. Aí veio, Jesus veio, como todos os outros vieram, e ela deu o mesmo atendimento. Aí, quando ele começou a falar, ela, lógico, em espírito, entendeu que era o seu filho. Então, ele recebeu, e aí ela diz, ele contou também o que ele estava fazendo ali. Então, ele disse, minha mãe, vem aos meus braços. Aí recolheu o espírito dela. Então, ela desencarnou e o espírito de Maria de Nazaré foi recebido por Jesus. É isso que eu digo, né, Gadão? Que eu acho que às vezes o pessoal tripudia um pouco em cima da figura de Maria de Nazaré. Interessa se a gente chama de Mãe Santíssima ou Nossa Senhora. O pessoal fica bravo quando fala em Nossa Senhora. Mas uma coisa nós temos que ter respeito. Foi aquela que Deus escolheu para ser a mãe carnal, sim, né, de Jesus. Então esse respeito tem que ser dado a ela, né? Esse crédito ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Foi o espírito mais... E ele, claro que também a gente sabe, pelo que se lê, ela, como os próprios apóstolos, não entendiam a dimensão que eles vinham. Exatamente. Por quê? Para que não resvalassem no orgulho, na vaidade. Mas ela, como toda mulher, tem a sensibilidade da sua responsabilidade. E ela continuou, porque logo que Jesus desencarnou, houve uma divisão entre os apóstolos, o natural, né? Cada um foi para um lado, tudo, e João Evangelista a acompanhou até os seus últimos dias. Conseguiu um local que ela tinha também a ajuda de outras pessoas, que ela acolhia, e ela, ao desencarnar, teve o privilégio, o merecimento de ser conduzido em espíritos por Jesus. E o pedido que está nessa lição, que ela disse que ela gostaria de rever os locais onde ela passou como mãe de Jesus. E ela foi levada a todos os locais que ela pediu. É uma cena, assim, lendo essa obra, olha... Qual é o livro? É o livro Boa Nova, de Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos, o irmão X. Irmão X. Então, essa obra conta aqui também, conta em 30 capítulos, histórias de personagens bíblicos, como Zebedeu, Maria de Magdala, Pedro, Tomé e tantos outros. Então, é um livro magnífico para a gente ler e estudar. Muito bem, meu amigo. Eu te agradeço muito a oportunidade. Por quê? Já vai? Já está sim, saindo? Tem que chegar. Tem um café com bolo ali? Não, muito obrigado. A parte boa do programa vem agora e possamos nos encontrar em outra oportunidade. Muito bem, o microfone fica à sua disposição, então, para você Eu desejo a todos, desejar um feliz e santo Natal. E vamos aproveitar essa época que a gente está mais sensível, que está mais aberto, a dividir um pouco do tanto que nós temos. A nossa Casa Espírito, como diversas outras, faz movimentos sociais. Então, eu achei extraordinário no nosso grupo, que das quartas-feiras, as colegas tomaram a iniciativa de escolher um asilo para fazer o Natal. Foi fantástico. Elas foram lá, fotografaram todos os internos, e fizeram uma árvore de Natal com a foto deles e pediram para eles que presente eles queriam. É impressionante os pedidos que eles fizeram. Então, um lá me deixou muito sensibilizado, deram para ele uma camisa, bonita, uma camisa polo. Eles, não, eu queria um chinelo. Tu veja, coisa simples. Coisa simples. E aí outros lá... Voltaram a ser criança. Né? Ou seja, outros lá queria dançar, outro queria atenção. Um lá que não falava nem nada, mas só ria, ele ria tanto que ele... Por isso que eu digo, o espírito dele vivenciava aquela cena. Aí nós fizemos o Evangelho, houve uma harmonização, um bálsamo ali, né? Eles acompanharam direitinho? Acompanharam, e então foi sorteado. Cada um... Foram no São Vicente de Paula, não? Não, é lá no asilo... Que vai para o aeroporto, dobra à direita, não sei o nome daquele bairro ali.
E Santa Luzia. Santa Luzia. E é um asilo ali, muito carente, tudo. Sim. E aí, por exemplo, das que foi sorteado, eu peguei um número lá e era uma senhora. E o pedido dela, ela queria um vestido longo de verão. Olha só. Olha só. O que é uma pessoa, e ela estava numa cadeira de rodas, porque, obviamente, vê televisão, vê novela, e acha bonito, queria ter para ela um vestido. Tá certo, e aí? E aí o que acontece? Eu vou comprar vestido. Aí ele vê minha neta, a Bruna, 15 anos, digo, ajuda o vô. Aí, aquela criança já está com 15 anos, né? 15 anos. Aí eu peguei, mostrei a foto dela, né? Já sei, eu vou dar um vestido bem colorido, como se fosse dar para minha avó. Que bonito, né? Aí nós levamos, ela se encheu de emoção, né? Então, um gesto simples que a gente faz, a gente costuma dizer seguidamente assim, ó, o que sobra na nossa casa e o que falta na casa dessas pessoas. Que Deus abençoe a todos nós e que tu também, meu irmão, continue com esse programa, com a divulgação, e o nosso irmão que está aqui, está dando a retaguarda, Marlon, que seja também muito feliz e tenha um feliz e santo Natal. Boa noite, muito obrigado. Ele está desejando para ti um feliz e santo Natal, Marlon, tá? Meu amigo, faz favor, quando é que você volta no programa? No ano que vem, tá bom? No ano que vem tá bom, daqui a 20 dias eu mando o convite, então. A gente volta, com certeza. Cadonsco, o prazer foi todo nosso, né? Você sabe que, né, é um prazer tê-lo aqui e seja sempre muito bem-vindo ao programa Reforma Íntima, tá? Voltamos daqui a pouco para dar continuidade ao programa Reforma Íntima. Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem-te-vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota do calor do chão. Quem é ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, a força do ciclone, a madrugada fria, está em minha fé, em minha companhia. Está no frio do inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, a semente que brota do calor do chão. Quem é ele, o dono de todos os mares, os rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor. Quem é ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor.
força maior do universo, a trova que rima meus versos, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele? O dono de todos os mares, os rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Filho de nosso Senhor, Filho de nosso Senhor, Filho de nosso Senhor.